Nós hoje vamos falar sobre o arquétipo do self. O arquétipo do self, que é o arquétipo, talvez um arquétipo mais, que eu diria, mais tranquilo, mais fácil, o arquétipo de mais fácil compreensão. O arquétipo do self, o Jung, ele escreveu uma obra inteira sobre ele, que é Aion, sobre o simbolismo do si mesmo. Na verdade, o self, ele não é algo concreto, não é uma estrutura tão objetiva quanto a ânima, quanto ânimos ou quanto a sombra. Porque o self, na verdade, é a tendência para encontrar o equilíbrio. Então, o self é a tendência para encontrar o equilíbrio. Então, não é tão fácil. É fácil entender, compreender e identificar. Então, o arquétipo do self é o arquétipo do sábio. Por exemplo, na saga Guerra nas Estrelas, Star Wars, vocês lembram quem é o sábio daquela jornada? Especialmente do Retorno de Jedi, quando tem lá a luta com Darth Vader. Quem é o sábio da jornada? Quem é o guia espiritual da jornada? O mestre Yoda. Alguém lembra do mestre Yoda? Ele encarna na jornada a própria figura do mestre, não é? A figura do self. Também essa imagem, não é? Essa imagem você vai encontrar também nos grandes sábios, os grandes mestres e os fundadores das grandes religiões do mundo. Então, você poderia colocar a imagem do self, caberia, por exemplo, Abraão, caberia, por exemplo, Jesus Cristo, caberia, por exemplo, Maomé, caberia, por exemplo, Buda. Eu acho que no mundo contemporâneo caberia o Papa Francisco, porque as figuras emblemáticas do self são as figuras do mestre por excelência, daquele que representa o equilíbrio das tendências opostas da personalidade humana. Enquanto as coisas são muito delimitadas, quando se fala de sombra, quando se fala de ânimas, quando se fala de ânimos, quando se fala do self, não é tão delimitado assim. Você está falando de uma estrutura que representa o equilíbrio entre os opostos no interior da própria personalidade de alguém. Você sabe que nós temos instâncias, não é, muito paradoxais dentro do nosso próprio ser, da nossa própria existência e da nossa própria personalidade. Então, o self seria o equilíbrio dessas tendências. Existem imagens mais fáceis de compreender. O self não é o ego. Jung, ele não deu muita importância ao ego, porque o Freud escreveu muito sobre o ego, e o ego é a instância racional da racionalidade construída pela cultura na psique. O self, o ego, é exatamente, vamos dizer assim, o órgão racional, relacional da psique, não é? Assim, aquela instância que te obriga
a agir conscientemente. Pois bem, o self, ele não é uma estrutura que se encontra na consciência. O self é muito mais uma estrutura que se encontra no hemisfério cerebral direito, no inconsciente. Por exemplo, quando você lê nos textos sagrados, nos ensinos de Jesus, que aquele que vive pelo Espírito, né, de que alguns vivem pelo Espírito, o Jung vai interpretar a expressão viver pelo Espírito como sendo alguém conduzido pelo self. Aí, eu gostaria de colocar aqui a seguinte questão. Se o self é a tendência para o centro, é a busca do equilíbrio nas instâncias internas da personalidade humana, o que vai acontecer então? Nós estamos falando de um longo caminho a percorrer. Nós não estamos falando de algo que nasce pronto dentro de cada um de nós. Nós não estamos falando de que isso aqui é uma instância que se desenvolve automaticamente. Eu diria que é muito mais uma busca, que é a busca pelo equilíbrio entre a razão e a emoção, a intuição e a razão, sensação, intuição e sentimento. Então, você tem instâncias bem paradoxais, bem opostas. Em algum momento da vida, é preciso que essas instâncias não apenas dialoguem entre si, aprendam a se suportar, mas convivam em equilíbrio, assim como nós chamaríamos para esse diálogo a ânima, o ânimos, a persona e a sombra. Alguém que aprendeu a conviver razoavelmente com todas essas instâncias paradoxais e às vezes até opostas da personalidade humana, é alguém que está caminhando para viver guiado pelo self. Não sei se está muito abstrato, não sei se... Então, eu queria fazer uma pausa para a gente dialogar um pouco, aprofundar um pouco o conceito de self. Professor, então poderíamos dizer que o self também é a sua percepção no mundo, né? Como você se vê no mundo, como você se enxerga. Porque se você tem essa capacidade de caminhar entre a razão, a emoção, a intuição e o sentimento, e você não perde o centro, a centralidade, né? Essa, como você se vê, poderíamos dizer de alguma forma que isso é um sinônimo de sanidade, vamos dizer assim, né? Quando você perde esse self, essa referência de quem realmente você é, aí você se perde dentro dos papéis, né? Quando você não tem essa referência, você se perfeita a sua colocação, não é? Quando você não tem essa referência, você se perde dentro dos papéis. Uhum. Gostei da sua colocação. É quando você se percebe dentro de todas as suas contradições, mas como um ser inteiro no mundo. Sim. E também assumindo tudo, né? A sombra, assumindo Isso. o bom, o ruim, É. tudo, né? O Fernando Pessoa escreveu um poema que eu não vou lembrar qual, que tem um verso que diz assim: Senhor, aqui dentro habita muita gente, mas tu e eu, Senhor, sabemos que sou eu. Profundo, hein? É alguém que conseguiu desenvolver o self. O self é diferente do ego, porque o ego é racional, o ego é consciente, o ego é causal, não é? E o self, ele é puro hemisfério direito,
Ele é espiritual, intuitivo, probabilístico. Por isso que Jung fala que é um projeto de vida, não é algo que você vai, desenvolver do dia para a noite. Fantástico. Bom, mais alguma questão? Vocês que estão aí nos ouvindo? Então, então tem que haver um equilíbrio entre o ego e o self, ou não? Não. 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 Em algum momento, você terá que abrir mão do ego para viver pelo self. Entendi. Faz sentido. Usando a linguagem da teologia, o momento em que alguém, eu falando aqui em termos profundos, da mística cristã, não das experiências emocionais que as pessoas têm nas igrejas, muitas delas até induzidas, né, por hipnose musical, enfim, e as palavras do pastor. Mas se nós pegássemos místicos como Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, São João da Cruz, o apóstolo Paulo e um protestante chamado Eckhart, vocês vão perceber que na experiência mística, e eu acho que na experiência mística de outros grandes místicos, eles, em algum momento, eles abrem mão do ego para serem guiados pelo self. Que é um processo assim, o ego tem muito a ver com os aspectos primitivos e infantis da personalidade humana. É só você ver uma criança. A criança tem lá dezenas de brinquedos. A criança de classe média alta tem dezenas de brinquedos, ele não brinca com nenhum. Se chegar um menino ou uma menina e pegar um dos brinquedos dele, o que ele vai fazer? Ninguém nunca viu isso? Ele não empresta, extremamente egoísta. É aquele brinquedo que ele quer. Bom, tem adultos assim também, não é? Especialmente nas relações amorosas. A pessoa não está nem aí para o outro, não está nem aí para o outro, até que um dia que o outro chega e fala, acabou. Aí aquela pessoa se torna a pessoa mais importante do mundo para aquele que perdeu. Mas não é por causa da pessoa que perdeu, da pessoa que foi. É porque a pessoa que perdeu não suporta a ideia de perder o objeto amado. É como se fosse um brinquedo de adulto para ele. Uma pessoa assim, ela é guiada pelo ego. Mas quando você é capaz de manter um certo equilíbrio nas suas relações, na sua vida, e compreender a importância até do outro partir, por exemplo, que talvez seja bom para ele, para a vida dele e o dela, você aí está se colocando como self. O self não busca os próprios interesses. Se você pegar a mística cristã, você vai encontrar lá, por exemplo, o 1 Coríntios 13, né, quando fala aquele poema do amor que o Renato Russo musicou e cantou, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, nada terei. Na verdade, o self é conduzido pelo amor, não é pela paixão. Por isso que eu coloco, repetindo Jung exaustivamente, que não se trata de algo que você já nasce com, mas é algo a ser perseguido, conquistado, construído ao longo da própria existência humana. Professor. Não. Tô sentindo, Vai lá, Bertone. só um minuto, Bertone. Estou sentindo falta do Alex, porque ele iria discutir bastante isso aqui, com toda certeza. Pode falar, Bertone. Eu estou pensando aqui na dificuldade de alcançar a plenitude desse equilíbrio, né? Porque Isso. muitos fatores externos e
internos que dificultam esse alcance. Sim, sim. Na verdade, Jung vai dizer a própria tendência da pessoa para a própria busca para o próprio processo para já se constitui no self. Eu posso falar só uma coisa, só um pouquinho. Pode. É porque eu vejo isso dentro da igreja como uma coisa muito difícil, às vezes, das pessoas fazerem, porque fica muito preso naquela coisa da regra, né? É. E aí fica uma coisa muito legalista, assim, e não deixa o self ir, sabe? Eu É diria, uma coisa difícil, assim. eu espero não incomodar ninguém aqui, nem ferir, mas eu diria que a religião é puro ego e a espiritualidade é puro self. Nem sempre as duas coisas se confundem ou habitam o mesmo lugar, o mesmo espaço, a mesma, não é? Então, toda vez, na verdade, se você pensar até dentro da fala da Rafaela, você tem uma experiência, a experiência religiosa é legalista, não é? Uma experiência de self seria supralegalista. O que seria mais importante seria a vida humana. Mas eu volto a dizer, isso é um processo, um processo, um processo. Daí porque compreender o self, essa dificuldade que o Bertone colocou, esse projeto de vida que o Jung colocou, essa convivência com as contradições que o Eduardo colocou, nos leva a pensar, então, que é preciso desenvolver um processo que Jung chamou de processo de individuação. Deixa eu ver se tem aqui no meu slide. Pronto, aqui. Então, nós vamos começar hoje o processo de individuação. Eu já sei o que é o self. Como é que eu vou chegar no self? Eu vou chegar no self por meio do processo de individuação. O termo não foi criado por Jung, mas a aplicação dele ao processo de transformação da personalidade é exclusivo do Jung. Está marcado com a ideia da alquimia, a ideia da transformação. Então, quando eu começo um processo de autotransformação, eu embarco no processo de individuação. O tema da individuação tem uma enorme importância dentro da teoria psicológica dele. Jung mesmo confirma isso mediante o estudo das evoluções individuais e coletivas e mediante a compreensão da simbologia alquimista, cheguei ao conceito básico de toda a minha psicologia, o processo de individuação. Vale dizer que o tema da individuação está presente de forma direta ou indireta em todos os livros consultados. Para ele, é o caminho psíquico de desenvolvimento a que toda personalidade, cada uma a seu modo, tende a buscar e a experimentar. Bom, se a gente voltar ao ventre materno, né, ao útero materno, o óvulo fecundado ele sofre o processo de nidação e ele é fixado no útero da mãe. E dali vai surgir o cordão umbilical e o bebê vai se desenvolver. E quando ele nasce, né, eu acho que o primeiro ato psicológico do processo de individuação é quando
um ato físico, na verdade, um ritual físico necessário, obrigatório para a vida. É quando o médico corta o cordão umbilical, ou a parteira corta o cordão umbilical do bebê. Bom, este ato de individuação vai ser muito longo, porque, como nós vimos numa das nossas aulas, nos primeiros 4 anos de existência, o bebê ele é indiferenciado com a mãe. Nós já vimos isso aqui na outra aula. O bebê sente as mesmas emoções da mãe. É como se fosse um único universo. Pouco a pouco, o bebê vai fazendo esse corte por meio da cultura, especialmente do simbolismo paterno, da simbologia do pai, da imagem paterna, da imagem do pai. Mas nosso processo de desenvolvimento e de amadurecimento biológico é muito longo, muito longo. É muito longo. Hoje, nós falamos, olha que expressão curiosa, eu escuto muito, né, de como é difícil para os filhos hoje saírem das casas de seus pais, e essa geração de jovens que tem essas dificuldades reais, até imposta pelas próprias condições econômicas, macroeconômicas do país, né, políticas, enfim. Mas esta geração de jovens que tende a sair mais tarde da casa de pai e mãe, ou de pai ou de mãe, é chamada de geração canguru. Vocês já ouviram isso? Não, é a geração canguru. A minha filha mais velha saiu de casa com 25 anos de idade. A minha filha caçula saiu de casa com 34 anos de idade. E mora daqui 500 metros. Isso já tem 2 anos e tem um armário inteiro com as coisas dela guardada. E a primeira pergunta que ela faz aqui de vez em quando é: vocês não desocuparam meu armário? Não, desocupamos. Eu sei de um jovem que casou com 39 anos de idade e foi levando pouco a pouco as coisas para a casa da sua mulher, até que um belo dia ele chegou de volta do trabalho e a mãe tinha colocado tudo dele nas malas e falou: leva que eu não aguento mais. Na verdade, quando a gente fala da geração canguru, a gente está falando da dificuldade que é este processo de individuação. Steiner é um psicólogo, né, indiano, mostra a importância desse tema na psicologia analítica, dizendo que, quando a importância que Jung atribui à individuação, recomenda-se a leitura do seu livro biográfico Memórias, Sonhos e Reflexões, que eu já sugeri, né, onde Jung fala do seu próprio processo de individuação, onde deixa claro que sua teoria nasceu da avaliação pessoal do seu próprio processo de descoberta e crescimento, não somente os livros, mas a própria construção da sua casa, que é uma casa que ele sonha, e ele com um castelo que ele sonha, que ele constrói depois, vai morar nele, e que hoje é o Instituto Jungiano de Zurique, que vale a pena conhecer, e eles oferecem, inclusive, cursos de verão para estrangeiros sobre a teoria junguiana. Quem dá é o Chandazani, que é o curador do Museu do Jung lá, não é? A casa do Jung ele construiu com as próprias mãos e ele foi morar nela. E essa casa
Segundo ele levou muitos anos para construir, é um pequeno castelo. Ali, ele construiu com a ajuda de pedreiro, mas o projeto arquitetônico é dele, tudo é dele ali. A casa não tinha água, nem luz, nem gás. Ele cozinhava com fogão a lenha e a água ele fez um processo para tirar do próprio lago, porque a casa está na beira do lago do Bollinger. Bem, ele vai dizer que quando você vai construir a sua própria casa, em sentido psicológico ou mesmo em sentido físico, você está dentro do processo de individuação. Lembra do sonho que eu contei ontem para vocês, que eu tive com 20 anos de idade, daquela casa que eu procurava? Eu acho que a mensagem daquele sonho, na verdade, é que se eu desejava, almejava me tornar eu mesmo, eu deveria empreender a jornada que eu empreendi no ramo, na área do conhecimento. É tanto que é onde eu me sinto confortável, absolutamente confortável. Claro, hoje, né? Me sinto confortável, porque é como se eu estivesse vivendo a minha própria vida, no meu próprio tempo, no meu próprio lugar. A vida não me é devedora e eu não sou devedor à vida. Eu não tenho a sensação de que estou vivendo uma vida falsa, ou que não vivi minha vida, ou que deveria viver em outro século, em outro tempo, em outro momento. Por quê? Porque eu comecei a andar no meu próprio caminho, com os meus próprios pés, nos meus próprios passos. Isto é que é o processo de individuação. Que, na verdade, fala... Não, eu só queria um comentário rápido, dizer que acho que aí está o segredo para a saúde psíquica, né? Porque se você tem essa consciência do seu papel individual mesmo, e chega a esse ponto, né? Acho que a gente vive a vida toda buscando isso. Né? Você vai ver que o Jung ele vai falar, não é, muitas coisas que está lá no livro de Memórias, Sonhos e Reflexões, e também pela minha idade, pela minha vivência e pela liberdade que eu tenho hoje, eu posso falar, por exemplo, o caminho da individuação é muito longo, muito penoso, não é mágico. Mas por que ele é tão difícil? Esse é o ponto que nós vamos abordar hoje, né? Por que ela é tão difícil? Porque, ao nascer vinculado ao útero materno, pelo cordão umbilical, mergulhado, né, no líquido amniótico, aquilo é um paraíso. Aquilo é um paraíso. Eu acho que uma das coisas mais atrativas para o ser humano é o retorno a esse paraíso perdido, né? Que o poeta Milton retratou muito bem no poema O Paraíso Perdido. Todos nós queremos voltar a um lugar paradisíaco, viver lá. E alguns pais, especialmente algumas mães, elas oferecem o colo a vida inteira para o filho. E aí esse filho ele se sente fragilizado diante da própria existência, que é o que vai acontecer muito no consultório, não é? Fragilizado. Mas, ao mesmo tempo que o bebê nasce mergulhado na psique materna, esse é o tema, a expressão correta dentro da psicologia analítica. O bebê ele nasce mergulhado na psique materna, não é? Mas ele também nasce mergulhado nos complexos parentais da família. E Jung diz que tem que ser assim, porque, como o bebê ele ainda não tem estruturas psíquicas para suportar a pressão da própria existência, a pressão social, psicológica, emocional, afetiva,
não é? E depois, na adolescência sexual, que está ficando cada vez mais cedo, ele precisa da proteção da família e da proteção da sua tribo, que hoje, as tribos para eu hoje são representadas pelas comunidades, especialmente as comunidades religiosas. E ali, a pessoa, segundo Jung, vamos lá, tomando como metáfora o útero materno, o bebê está no paraíso, ele está protegido de tudo, dele e das intempéries, dos ruídos, das violências do meio externo. Na família, a criança e o adolescente também estão protegidos, dele mesmo também. Na comunidade também continua protegido. Mas a questão é que se em algum momento ele não abrir mão desta proteção e não se arriscar na própria existência, na busca da essência da própria vida, ele jamais experimentará a sensação de pertencer não a uma família apenas, mas de pertencer ao todo. Em algum momento eu tenho que deixar de ser o Antônio Maspoli da família Araújo Gomes para pertencer a Antônio Maspoli da família Humanidade. Professor, isso tem a ver com nascer de novo? Na verdade, o nascer de novo seria todo esse processo de transformação, que no grego é o processo que é chamado de metanoia. Quem vai inspirar Jung é exatamente o processo da metanoia, que na religião é passado como algo mágico. E nós sabemos que não é. É muito mais um processo do que algo instantâneo e mágico, como a religião faz parecer, o que é muito danoso, porque as pessoas desistem do processo. Ou muitas se tornam hipócritas, cumpridoras de normas externas. Eu acho que até as mais saudáveis terminam desistindo do processo, porque elas não se veem dentro daquela magia. Elas se enxergam como pessoas incompletas, falhas, às vezes até doentes, às vezes até mutiladas emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, enquanto tem lá alguns falando que já estão no céu. E eu falo assim, mas eu não pertenço a isso. Eu sou apenas um ser humano. E aí, o processo de individuação ele vai sendo marcado desde o corte que eu tomei como simbólico do cordão umbilical, depois da libertação da psique da mãe, depois da libertação da psique da família, depois da libertação da psique da tribo, da comunidade. Existe uma parábola de Jesus Cristo que é a síntese deste primeiro momento do processo de individuação. Será que com os dados que eu dei aqui já dá para alguém identificar qual é? Aquela de deixar a casa, irmãos, pai, mãe. A do filho pródigo. Essa daí é um chamado à individuação, não é? Quando ele fala, aquele que não deixar pai, mãe, irmão e não vier após mim, não é digno de mim. Né? O casamento no Velho Testamento era visto também como um passo para o processo de individuação, porque dizia assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então, simbolicamente, o casamento implicava um processo de individuação.
Então, o primeiro ponto do processo de individuação é a necessidade de uma ruptura. O filho pródigo, ele vive lá protegido pelo pai, pela família, ele tem tudo. Pela parábola, é um homem que podia dar todos os benefícios, suprir todas as necessidades do filho. Tá. E aí ele tem 2 filhos, né? O mais velho e o mais novo, e o mais novo diz: não, eu quero seguir meu próprio caminho, seguir meu próprio rumo. E vai. Então, nós vamos ficar hoje só com a primeira parte da parábola. Depois nós vamos voltar no final dessa unidade para entender o final. Quando ele cai em si e volta, ele volta de que forma? Transformado. É metanoia, né? É. É uma mudança de mente. Agora, o filho que ficou sob a proteção do pai e da família sofreu alguma transformação? Negativo. Não, era um bebezão. Desculpa a expressão. Ela foi tão espontânea. É um bebezão, né? Então, você vai ver homens casados que não larga. A expressão é forte, mas eu sou nordestino, então me permito usar expressões fortes. Não larga a saia da mãe. Não larga a saia da mãe. Eu sei de casamentos, de pacientes meus do passado, que a pessoa viaja para a lua de mel com o marido, aí fica 10 dias lá em Cancún, nas Bahamas, sei lá onde. Quando volta, que aterrissa no aeroporto, ao invés de ir para casa, que eles investiram R$1 milhão para comprar e imobiliar, o cara olha para a menina e fala: eu estou com saudade da minha mãe, eu quero comer a comida da minha mãe, eu quero ver a minha mãe. Aí a mulher olha e fala assim: mas o que é isso? É isso que eu escuto, não é? Doutor, o que aconteceu ali? Né? E não só ele diz isso, como ele vai. E ainda liga e fala: hoje eu resolvi dormir na casa da minha mãe. E é claro que 6 meses depois eles se separaram. Porque ele não saía da casa da mãe. Assim como tem filhos cujo herói da vida deles é o pai. Meninos. Meninos de 40 anos. Que senta com você e fala: por que meu pai? Por que meu pai? Por que meu pai? Por que meu pai? Eu tenho um menino. E a gente tem uma relação maravilhosa. E ele chega um período da vida dele, ele agora já tem 38 anos, e período lá da vida dele, ele começa com essa história. Meu pai, aí eu sento com ele e falo: presta atenção, o protagonista agora tem que ser você, eu sou coadjuvante. Eu fui protagonista até aqui por necessidade. Mas agora você não precisa ficar falando para os seus amigos, para as pessoas do seu pai. Você tem que falar da tua vida, dos teus projetos de vida. Esquece teu pai. Eu vou estar sempre aqui, mas eu daqui para frente eu serei coadjuvante da tua existência. Será que alguns pais aceitam ser coadjuvantes do protagonismo dos filhos? Não. Será que algumas mães aceitam ser coadjuvantes do protagonismo das filhas? Não. Vamos lá. Tem mulheres hoje que não só elas querem ser iguais às filhas. Se tornam, inclusive, competidora das filhas.
E qual é a mensagem que elas passam para essas filhas? É que envelhecer é a maior roubada da experiência humana. Porque elas não querem, de jeito nenhum, viver esta experiência do envelhecimento. Tem muitos homens, não é? Aí, eu trago algumas histórias aqui que eu escuto no consultório, mas a maioria eu escuto por aí, ou vivi por aí. Aí, de repente, um sujeito bastante enquadrado, bastante legalista, sobre todos os pontos de vista, que conviveu comigo durante uns 10 anos. De repente, ele rompeu com a família, com tudo. E eu estou andando aí pela Paulista, aí me para aquela motoca imensa com aquele senhor de cabelo comprido e bandana, e ele olha para mim e fala, não está me reconhecendo? Eu falo, não. Mas sou eu, fulano? Eu falei, nossa, que transformação. Um adolescente. Ele está vivendo toda a adolescência que ele não viveu. Vivendo isso com 60 anos. Bom, o que eu estou dizendo, chegando mais para o final da aula, é que o preço da individuação é muito alto. E eu arrisco a dizer que a maioria da população do mundo não está disposta a pagar. A maioria prefere o lugar de ser guiado, conduzido, porque o lugar de ser guiado e conduzido é um lugar seguro, protegido. Eu tenho um guru espiritual. Ele sabe o que é melhor para mim, que é meu pai, ou é o meu pastor, o meu padre, o meu rabino, ou mesmo um guru, porque hoje o mundo está cheio deles. Não é? Você tem, no universo de hoje, muitos gurus. Ou uma mulher que sabe o que é melhor para mim, seja dentro ou fora da religião, enfim. Só que estas pessoas se privam, talvez, da experiência mais genuína e maravilhosa que um ser humano pode experimentar, que é de ser ele mesmo. Ser ele mesmo. Eu convivi com grandes sociólogos, antropólogos, filósofos, por causa dessa jornada, minha peregrinação de formação, né? E uma vez, ouvindo uma aula do grande antropólogo Darcy Ribeiro, que escreveu, dentre outros livros maravilhosos, escreveu O Povo Brasileiro, que eu adoro esse livro. Hoje tem tudo em vídeo, né? O Povo Brasileiro são, acho que 6 ou 8 vídeos no YouTube. Ele fala, numa das entrevistas dele, assim... Bom, ele, falando dele, né, em homenagem a ele era aluno de Sociologia na Universidade de Brasília. No 3º ano, ele larga a Sociologia e ele vai se embrenhar, né, no Xingu, e vive muitos anos, mais de uma década, com os índios. Depois ele retorna, faz a sua formação, que precisava ser feita, e, dentre outras coisas, ele é o pai da atual LDB. Só para vocês saberem o tamanho do homem, não é? Foi senador, foi governador do Rio 3 vezes e foi ministro da Educação do governo João Goulart. Bom, numa das aulas dele, ele diz assim, e eu não podia deixar de contar o último episódio da vida dele. O último episódio da vida dele, ele, com 70 anos, ele morreu jovem, com 70 anos hoje é jovem, ele com um câncer,
Ele é diagnosticado com um câncer generalizado no pulmão. E aí ele é internado no hospital de base em Brasília, e o médico fala, olha, você tem que ficar aqui para fazer cuidados paliativos, porque você não vai viver mais do que 6 meses. E o que vocês acham que Darcy Ribeiro fez? Foi o último ato dele de individuação antes de morrer. Tem essa imagem na internet. Ele pegou o tubo de soro e fugiu do hospital. E falou, quando localizam, ele fugiu mesmo, porque ele era uma figura emblemática, importante, não iam deixar ele sair. Quando o repórter localiza ele, fala assim, mas por que você fugiu? Eu vou morrer mesmo. Então eu quero morrer fazendo as coisas que eu gosto, perto das pessoas que eu gosto e da natureza que eu amo. E eu quero dedicar esses 6 meses para escrever a obra da minha vida, O Povo Brasileiro. Que é onde ele bate uma radiografia da personalidade do povo brasileiro. E alguém diz assim, mas o seu ato, convenhamos, é muito arriscado. Você fala, olha, cuidado paliativo, os médicos vão me dar depois que eles me localizarem. Então, tanto faz eu estar aqui como lá. Tá. Aí alguém diz assim, mas você não acha que o seu ato é muito extremado? Isso foi a Rede Globo, do Jornal Nacional, né? Ele fala, foi, mas para ser eu mesmo, eu tive que ter alguns atos extremados, como abandonar o curso de Sociologia e morar com os índios. Porque eu percebi, segundo a entrevista dele, eu percebi que o grande projeto da minha vida não era ser antropólogo, sociólogo, ministro, governador, senador, pai da LDB. O grande projeto da minha vida e o mais difícil era ser eu mesmo. Por que é difícil? Porque a extensão do eu mesmo termina quando começa o eu mesmo do outro. Falando de uma forma filosófica, a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Então, a primeira fase do processo de individuação, sem dúvida, é uma ruptura. Que essa ruptura, muitas vezes, pode ser brusca, como alguém que vai embora, não é? Ou vai para um outro país. Mas, às vezes, essa ruptura ela ocorre de forma tão ritualizada que a pessoa nem percebe. Como, por exemplo, um jovem que vai fazer um intercâmbio, um jovem que escolhe uma profissão que não é bem aquela que a família quer, ou até mesmo um caminho espiritual que não é propriamente o seu de origem. Ou começa a perceber que ele também tem o direito de escolher o seu próprio caminho. Então, o processo de individuação ele pode começar tardiamente para uns, mas ele pode começar muito cedo para outros. Eu penso que, para encerrar a aula e conversar com vocês, se tiverem perguntas ou observações, em que momento, na parábola do filho pródigo, você tem o início do processo de individuação? Não é só no momento da ruptura, mas a individuação só começa quando diz na parábola, caindo em si mesmo. É quando eu começo a fazer uma reflexão sobre a minha própria existência.
Não tem como estabelecer fronteiras entre o processo de individuação e o caminho espiritual. Não tem. É a mesma coisa. Quando se fala de caminho espiritual, não religioso, vamos deixar isso muito claro. O caminho religioso infantiliza. As pessoas se tornam cada vez mais infantis e dependentes dos seus líderes. A ponto de, para tomar qualquer decisão, ela liga para o líder e pergunta: qual é a direção de Deus para mim? E quem tem que dar é o líder. Ou até o que é certo, o que é errado dentro da minha vida. Essa é uma pergunta de uma criança. De uma criança. Então, o primeiro momento é a ruptura, o segundo momento é a autorreflexão. Bom, a gente para aqui, vamos ter 2 aulas ainda nessa cadeira, uma com certeza sobre a continuidade do processo de individuação. Por quê? Muitos ensinam o processo de individuação e param apenas na ruptura, mas não é só isso, o desfecho não é a ruptura, e a intenção não é a ruptura. Alguma pergunta, gente? Alguma observação? Professor, esse tema para mim foi fantástico, né? Tipo assim, para mim, acho que a busca da minha vida toda é sobre esse encontro do self, quem realmente eu sou, né? E do nível mais profundo disso, né, da palavra. E eu acho que, baseado no que você está falando e tudo que foi contextualizado, eu acho que tem muito a ver com essa individualização também, como foi feito essa ruptura, né? Como foi respeitado os processos psíquicos, vamos dizer assim, de pertencimento, de individualização, no processo inicial mesmo dessa ruptura, né? Acho que talvez uma vida toda a gente vai tentar se encontrar de algo que foi desencontrado lá no começo, né? E muitas vezes não precisa ser ruptura se o pai, a mãe e a família entendem que aquele jovem precisa crescer. Né? Sim. Sim. Yeah. Desafio. Bertone, alguma questão? Eu só estou pensando aqui que, em muitos casos, é um processo dolorido, né? Caro. É um preço a ser pago aí muito alto. E traz dor, mas também traz libertação, né? E aí, Rafaela, para terminar, tem alguma questão? Eu posso compartilhar um pouco, assim, que meu processo, eu voltei para a igreja, né? Só que eu tive a sorte, digamos, de estar com uma pessoa que buscava espiritualidade, né? Que não buscava a religião. Então, Sim. ela foi uma ponte para mim. E aí Sim. depois eu tive que romper, entre aspas, romper com ela no sentido assim, a minha espiritualidade é diferente da sua, Sim. porque cada um tem a sua experiência. Sim. E hoje ela é a minha melhor amiga. Mas assim, ela me respeita como eu sou, exatamente como eu sou. E eu respeito ela, né? Não fiquei dependente, né? Sim, ao longo da vida, nós vamos precisar de muitos selfies, não é? Muitos mestres, muitos sábios, muitas mulheres sábias, muitas mestras, né? Muitos guias que vão aparecendo em várias áreas da vida, não é? Eu fiz um vídeo sobre mentoria, está lá no YouTube, onde eu não só falo o que é, mas eu homenageio as pessoas que foram meus guias espirituais ao longo da minha existência. Da psicologia, da filosofia, da teologia, não é? Foram pessoas que eu fui encontrando pelo caminho, que ficaram muito tempo, que eu fiquei muito tempo na vida delas, aprendi muito com elas, sou muito grato a elas, mas teve exatamente o momento em que eu tive que descobrir meus próprios valores, meus próprios princípios, não é? E sem ruptura, com muita gratidão, mas
algumas se tornaram realmente, como a Rafaela pontuou, os melhores amigos. E aí, para concluir, eu vou falar uma fala provocativa. Eu acho que a fala toda foi provocativa. Mas onde existe tutela, não existe individuação. Não existe individuação.